Conflitos entre herdeiros na divisão de bens são uma realidade comum entre as famílias, especialmente sem um planejamento sucessório. A falta de comunicação sobre as intenções do falecido pode gerar desentendimentos e disputas que pode levar a longas brigas judiciais e principalmente, desgaste emocional, comprometendo o patrimônio que deveria beneficiar todo mundo. Nesse contexto, entra o chamado holding familiar. Você já ouviu falar sobre isso? É sobre isso que a gente vai falar agora com o advogado Cláudio Medeiros, que está aqui conectado junto com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na ITTV pela manhã. Então vamos explicar melhor o que significa esse holding familiar. A holding familiar, ela é um instrumento do planejamento sucessório. Temos vários instrumentos: testamento, seguro de vida, previdência privada e a holding patrimonial, holding familiar. É abrir uma empresa, colocar todo o seu patrimônio dentro dessa empresa e fazer as doações de cotas para os seus herdeiros conforme a sua vontade. E fica sendo, dentro dessa doação de cotas, o usufrutuário vitalício dessas cotas. Então, é uma doação em vida de cotas da empresa, sendo que o patrimônio está todo dentro da empresa. Enquanto for vivo, ele que vai tocar toda a empresa e o patrimônio está lá. Quando vier o falecimento, o usufruto vitalício cai, faleceu, automaticamente, e os doadores, aqueles que receberam, aqueles que se beneficiaram com as cotas da empresa, vão assumir a empresa e vão dispor do bem, não tendo necessidade de um processo de inventário, que é um processo custoso e que demora muito. E a título de exemplo, na época da pandemia, nós tivemos sérias dificuldades em relação a isso. Pessoas que faleceram com dinheiro aplicado e tiveram que, os herdeiros, fazer cota com os amigos, com os parentes, para fazer até o próprio funeral, porque o processo de inventário para ter acesso ao dinheiro, ele é bem demorado. Então, é uma forma de você planejar e deixar os seus parentes mais próximos providos daquele dinheiro em que você passou a sua vida toda juntando para dar conforto à sua família. Agora, a gente sabe que é um assunto um pouco delicado, falar sobre essa situação, principalmente envolvendo a família. Então, como que os herdeiros podem conversar com os pais ou com outro membro da família que deve deixar essa herança? Qual seria o melhor caminho assim, para seguir nesse processo? Pedro, a pergunta é ótima. A dificuldade maior é que a família foi a instituição que mais modificou nesses últimos anos. As pessoas têm uma família, se divorciam, nessa primeira família tem filhos, aí tem uma segunda família, tem filhos, uma terceira família. Então tem filho de 3, 4 relações ou casamentos. E nem sempre está tudo no mesmo núcleo, porque são pessoas de grupos familiares diferentes. Então, quando vem o falecimento, tem um consenso nisso, é muito difícil. Em vida, geralmente, o tutor das famílias, ele tem um trâmite em todas as famílias e tem um bom relacionamento com seus filhos. E aí, procurando um advogado especializado, consegue fazer através de reuniões, através de sensibilizações, a orientação devida para que o processo sucessório dele possa ser antecipado, organizando a vida dele através da holding familiar, da holding patrimonial ou através dos outros instrumentos que nós temos, que eu citei há pouco. Nós estamos recebendo aqui perguntas dos nossos telespectadores e a primeira aqui é do Aurélio e ele diz o seguinte: sou casado no regime de comunhão parcial de bens, tenho uma casa e meu esposo tem outra. E pretendemos comprar mais uma no nome dele. Tenho 2 filhos, ele só tem irmãos. Na morte dos 2, com quem ficariam esses bens? Olha, o importante aí primeiro é fazer com que a relação seja de fato oficializada, a relação oficializada. E eu recomendo, nesse caso, não deixar para isso acontecer após a morte e discutir isso no inventário. Aí já é um complicador. Então, o que eu recomendo para que fique seguro é que faça uma holding, 3 imóveis, 2 já existentes e mais um terceiro imóvel. Fazendo a holding, o casal vai poder escolher. Olha, eu quero deixar tudo equilibrado. Eu quero que cada filho tenha, conforme a ordem sucessória, a sua cota na empresa em que a gente vai colocar o patrimônio. Então, a recomendação é essa. E a pergunta é muito boa, porque até pouco tempo atrás só se pensava em holding familiar para grandes empresas,
para as empresas de médio e grande porte. Mas uma pessoa física que tem 2, 3 patrimônios, ela já necessita da holding familiar e patrimonial para deixar tudo encaminhado, para não ter conflito. Um processo de inventário conflitante chega-se a perder até 40% de patrimônio. E quais são esses conflitos que geralmente acontecem, né, entre os familiares? Um não aceita a partilha de acordo com o que os outros concordam. Quais são os principais conflitos? Os principais conflitos, eles surgem a partir da relação familiar. Às vezes foi por conta de uma outra família que veio através de uma traição e a relação é muito desgastada. Às vezes esse conflito é porque um filho fora do casamento ainda não está reconhecido e a família não quer reconhecer esse filho fora do casamento, embora com provas substanciais de que é filho. Esses são geralmente os grandes conflitos que existem. E um terceiro ponto muito forte de conflito é que faleceu e quem é que estava na posse do bem? Quem é que estava cuidando daquele bem? E às vezes a pessoa que estava cuidando daquele bem diz assim: não, olha, se eu cuidava do bem enquanto ele estava vivo, é porque ele queria deixar só para mim. Né? E não funciona assim lei. Existe uma ordem sucessória que tem que ser extremamente obedecida. Esses são geralmente os conflitos. E quanto mais conflito no processo sucessório, pede-se dinheiro e não tem prazo para acabar uma sucessão em litígio, não tem prazo. O inventário extrajudicial ele é rápido porque tem consenso, mas também não pode ter crianças, né? Não pode ter incapazes. Temos mais perguntas aqui dos nossos telespectadores e é em relação a pessoas que são casadas, mas não no papel. No caso do falecimento, né, de uma pessoa desse casal, o que pode acontecer? O que pode gerar de conflito se não há esse casamento ali registrado? Existe a união estável informal. Ela não foi reconhecida, mas com provas bem contundentes, tem como reconhecer essa união estável pós-morte. Eu recomendo sempre, se você já tem essa relação, não custa nada. A união estável hoje pode ser declarada de próprio punho, tem modelos, né, na internet, mas você pode contratar um advogado especializado em que você preenche as informações, o tempo, os seus dados, assina e no lugar de fazer isso no cartório, que é muito caro, pode apenas reconhecer firma e guardar esse documento porque tem valor jurídico. Né? Deixar na informalidade, nós temos duas dificuldades. Provar em um processo judicial posterior, isso, porque já está morto, geralmente um dos cônjuges, e o outro ponto é de quando começou, qual foi o pacto, digamos assim, a data inicial, o marco inicial dessa relação. Isso, para um processo judicial ser definido, é longo, é trabalhoso e muito custoso. E geralmente não vai ficar como de fato aconteceu. Agora, o que o falecido deixa registrado tem que ser cumprido? Por exemplo, se eu tenho 2 filhos, quero deixar, sei lá, 60% para um filho, 40% para outro. De certa forma, isso não é justo, entre aspas, mas fica o que o falecido registrou ou isso pode ser revertido de uma forma mais justa? A vontade dele, nesse exemplo que você está me dando, através da sua pergunta, tem que seguir um padrão, tem que ser uma formalidade. Porque toda pessoa pode testar 50% do seu patrimônio. Então, ele não pode pegar o patrimônio dele todo, escolher um herdeiro para dar mais e outro para dar menos. Agora, ele pode fazer isso através de testamento. 50% ele testa, os outros 50% vai ter que seguir, de fato, a ordem sucessória, dividida em formas iguais, não tem como ser diferente. Agora, tem como melhorar isso e fazer conforme a sua vontade? Sim, através da holding patrimonial. A holding patrimonial é um instrumento que faz com que o seu planejamento sucessório seja cada vez mais perto de sua vontade. Ainda tem outra coisa muito interessante. A holding patrimonial e familiar, ela protege patrimônio, ela não é só sucessório. Ela tem a proteção patrimonial e redução de carga tributária. Hoje em dia, cada vez mais, a população está acordando para isso, procurando fazer as suas holdings, o seu planejamento sucessório, para que a sua vontade possa valer, principalmente depois desse evento que foi catastrófico, a pandemia em todo o planeta. Agora, eu estou interessado em fazer esse holding familiar. Qual é o caminho, então, para fazer? Olha, procurar um advogado especializado em direito empresarial. Isso é fundamental.
Existe uma cultura que precisa ser quebrada no nosso país. Isso já vem mudando, mas ainda está em passos lentos. Os atos constitutivos de empresa, porque a Road é uma empresa que se cria, né, para que você coloque seu patrimônio. Esses atos constitutivos de qualquer empresa, o certo era para ser feito por um advogado especializado em direito empresarial. Mas nós temos a cultura dos contadores fazerem esses atos constitutivos, né? São os contratos sociais. Então eu recomendo sempre, procure de fato um especialista em direito empresarial, ele vai dar todo o norte de forma segura. Nem todo mundo no mercado sabe fazer holding, sabe fazer o planejamento sucessório, são poucos os especialistas que sabem, para que você tenha um produto realmente conforme a sua vontade. E também tem um momento de fazer holding patrimonial. Eu não posso fazer holding patrimonial se eu estou sofrendo uma execução, seja civil, seja uma execução fiscal, né? Porque isso pode ser fraude contra os credores. E também não posso usar a holding patrimonial, como já aconteceu, às vezes as pessoas contam, isso aí não protege, a holding é ilícita. Não é que ela é ilícita, é porque ela é utilizada para legalizar coisas ilícitas, aí ela fica ilícita. Então tem pessoas que utilizam a holding para lavar dinheiro, isso aí é crime, não pode. Mas feito de forma lícita, no momento correto, ela protege de fato o seu patrimônio, ela garante a sucessão conforme a sua vontade e ela traz uma redução de carga tributária. Temos mais perguntas aqui relacionadas ao assunto do nosso telespectador, que diz o seguinte: em relação à conta conjunta, a segunda pessoa que não é a titular pode ter acesso normal à conta ou essa conta é bloqueada após o falecimento do titular? O que tem ocorrido geralmente é que há o bloqueio em relação às senhas, em relação à participação do falecido e a outra pessoa da conta conjunta tem acesso. Mas às vezes o banco cancela tudo, né? Ele aprende tudo, aí você tem que ir no banco provar, mas a conta é conjunta. Então existem erros bancários em relação a isso, né? Que é outra coisa que a gente recomenda a hold. Não precisa ter uma conta conjunta, se você tem uma hold, é a conta da hold. E todos os usufrutuários vitalícios, se vem a falecer, e os no proprietários, que são os herdeiros que recebem as cotas, depois do falecimento, vão ter acesso, sem nenhum tipo de problema, nem sem precisar de uma ordem judicial. Então, é melhor ter uma hold e ter uma conta corrente dessa hold, que enquanto o usufrutuário vitalício for vivo, ele vai utilizando, né? Quando ele falecer, os herdeiros automaticamente têm acesso. Porque a empresa continua. A empresa não morre com o falecimento do proprietário. Temos mais perguntas aqui de uma telespectadora que quer saber o seguinte: qual o custo para criar uma holding familiar e existe alguma despesa mensal após isso? Perfeita pergunta, né? O custo da holding não é tabelado. Se não tem lá na tabela da ordem dos advogados, a holding custa tanto. Porque isso é um planejamento. E o planejamento é conforme a família. Então, conforme o esforço que o escritório de advocacia, que a empresa que trabalha com esse produto vai ter, ele vai cobrar um valor, né? E também conforme o trabalho, como está o patrimônio. Muito dos patrimônios, por isso que é importante a holding, dos empresários ou pessoas físicas que têm o seu nome, está tudo espalhado. Às vezes está no nome do irmão, está no nome da esposa, está no nome de terceiro, de outro filho. A holding organiza isso. Só que para fazer a transferência desse patrimônio para a holding, há custo, né? Porque você vai fazer o processo na junta comercial e depois, desculpa, no cartório. E essas transferências têm custos de tributos e custos cartoriais. Então, assim, não tem como eu dimensionar agora um custo, mas se faz um planejamento anterior, que a gente chama de estudo de caso. Então, geralmente, quando chega um cliente, a gente faz um estudo de viabilidade, verifica qual o melhor caminho e, de acordo com o estudo de viabilidade, tem um preço da holding. Uma vez a holding aberta, é uma empresa. Se ela vai só, digamos, administrar patrimônio, que é a função dela, ela não tem um custo mensal, ela não é uma empresa que está faturando, ela não tem todos os meses um custo para poder pagar tributo. Ela vai fazer o seu imposto de renda no final do ano, é um momento que ela vai levar para a Receita Federal dizendo, olha, nós acrescemos ou não patrimônio, mas no dia a dia ela não tem custo. Agora, toda empresa precisa de um contador, né? Pelo menos um custo mensal com o contador terá que ter. Não existe planejamento sucessório sem investimento. Tá ok, o advogado Cláudio Medeiros conversou com a gente agora sobre holding familiar e tirou outras dúvidas, né, sobre o assunto. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço
Bom dia para todos os telespectadores e sempre estou à disposição de todos. Muito obrigado. Até a próxima.